Informativo 1131 de 2024 do STF. Data de divulgação 16 de abril de 2024. Este informativo foi retirado do site do STF. Primeiro, matéria: Direito Administrativo, Organização Político-Administrativa, Municípios, Advocacia Pública, Procuradoria Municipal, Autonomia Municipal, Concurso Público. Tema: Procuradoria Municipal, impossibilidade de criação por norma estadual e de contratação de advogados sem concurso público. ADI 6.331/PE. Resumo: é inconstitucional por ofensa aos postulados da autonomia municipal, artigo 30, inciso 1, e do concurso público para provimento de cargos, artigo 37, inciso 2, norma de Constituição Estadual que obriga a criação de procuradorias nos municípios e permite a contratação sem concurso público de advogados para nelas atuarem. O texto constitucional não previu a obrigatoriedade de instituição de procuradorias municipais, artigos 131 e 132 da CF, de modo que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos municípios. Ademais, não há norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. A opção de instituir ou não um corpo próprio de procuradores municipais é decisão de competência de cada município como ente federativo dotado de autonomia. Entretanto, feita a opção por sua instituição, o provimento de seus cargos deve ocorrer mediante aprovação em concurso público, visto que a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial configura ofensa aos ditames constitucionais. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para: 1. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 81-A, caput da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais. 2. Declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 3º do artigo 81-A da Constituição do Estado do Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos. Artigo 37, inciso 2 da CF. Ressalvadas as situações excepcionais em que também a União, os Estados e o Distrito Federal se possibilita a contratação de advogados externos conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte. Legislação pertinente. Artigo 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Próximo, matéria: Direito Constitucional, Forças Armadas, competência do Presidente da República, separação dos poderes, Estado Democrático de Direito. Tema: Forças Armadas, atribuições e competências do Presidente da República para requerer o seu emprego. ADI 6.457/DF. Resumo: a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, embora não se restrinja às hipóteses de intervenção federal e de estados de defesa e de sítio, presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna.
Essa atuação apenas ocorrerá em caráter subsidiário após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mediante a atuação colaborativa das instituições estatais e sujeita ao controle permanente dos demais poderes, na forma da Constituição e da lei. A chefia das Forças Armadas consiste em poder limitado, do qual se deve excluir qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no regular e independente funcionamento dos outros poderes. Nesse contexto, a autoridade suprema do Presidente da República se relaciona apenas às atribuições materiais constitucionalmente destinadas ao chefe do Executivo Nacional, artigo 84 da CF. Além disso, a sua prerrogativa em autorizar o emprego das Forças Armadas, seja por iniciativa própria, seja a pedido de outro poder constitucional, não pode ser exercida contra os próprios poderes em si. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme aos artigos 1º caput e 15 caput, parágrafo 1º, 2º e 3º, ambos da Lei Complementar 97 de 1999, nos termos da respectiva ata de julgamento. Segue a legislação pertinente da Lei Complementar 97 de 99. Próximo. Direito matéria. Direito constitucional. Repartição de competências. Emissão de moeda. Normas gerais de finanças públicas. Tema: Banco Central do Brasil. Aquisição de papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país por fornecedor estrangeiro. ADI 6.936/DF. Resumo. É constitucional a autorização conferida ao Banco Central do Brasil, BCB, por lei federal para adquirir papel moeda e moeda metálica fabricada fora do país por fornecedor estrangeiro, com o objetivo de abastecer o meio circulante nacional. A competência administrativa da União para a emissão da moeda, artigo 21, inciso 7, acumulado com o artigo 164 da CF, não deve ser confundida com a atividade material de confecção ou fabricação de papel moeda e moeda metálica. Assim, a exclusividade da fabricação de numerário conferida à Casa da Moeda é uma opção de ordem legal, Lei 5.895 de 73, e não a imposição do texto constitucional, de modo que não há impedimento para que o legislador mitigue ou modifique esse regime ou ainda acresça uma nova possibilidade logística da atividade. Na espécie, houve alteração do regime de exclusividade da Casa da Moeda e a autorização para o BCB adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país por fornecedor estrangeiro, a fim de abastecer o meio circulante nacional, observadas as regras de licitação. Ademais, previu-se que as aquisições devem obediência ao cronograma fixado pelo BCB para cada exercício financeiro, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse contexto, inexiste incompatibilidade com o texto constitucional ou violação à soberania nacional pela simples fabricação de numerário no mercado estrangeiro. A lei impugnada traduz tão somente uma escolha possível do legislador infraconstitucional com relação ao melhor modelo para suprir a demanda por papel moeda no Brasil. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º caput, parágrafo único e 2º caput, parágrafo 1º e 2º, ambos da Lei 13.416 de 2017. Artigo 1º da lei citada fala assim: fica autorizado o Banco Central do Brasil a adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país por fornecedor estrangeiro com o objetivo de abastecer o meio circulante nacional, observado o disposto na Lei 8.666 de 93. Segue ainda mais a legislação pertinente. Próximo. Matéria. Direito constitucional. Repartição de competências. Material bélico. Direito administrativo. Porte de arma de fogo. Vigilantes e seguranças. Tema: porte de arma de fogo para vigilantes e seguranças de instituições públicas ou privadas no âmbito estadual. ADI 7.574/ES. Resumo:
é inconstitucional por violar as competências da União material. Repetindo, é inconstitucional por violar as competências da União material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, e legislativa privativa para dispor acerca das normas gerais sobre esses artefatos. Lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo a vigilantes e a seguranças prestadores de serviço em instituições privadas e públicas. Tendo em vista o objetivo de se instituir uma política de âmbito nacional, prevalece o interesse da União no trato das matérias atinentes às competências acima mencionadas. Ademais, os estados e os municípios não são competentes para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo, para além das hipóteses previstas na legislação federal vigente, porquanto cabe à União, artigo 21, inciso 6 e 22, inciso 1 da CF, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito. Na espécie, o Estado-membro que editou a lei impugnada não detém competência formal para legislar a respeito de material bélico e, ao dispor sobre o tema, o fez de forma contrária às regulamentações da União. Lei 10.826, de 2003 e Decreto 11.615, de 2023. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.688, de 2022, Estado do Espírito Santo. Segue a legislação pertinente. Próximo. Matéria: direito financeiro, renúncia de receita, estimativa de impacto financeiro e orçamentário, direito constitucional, processo legislativo, normas de reprodução obrigatória, direito financeiro, tema: IPTU, isenção em favor dos municípios contribuintes considerados carentes, RE 1.343.429/SP. Resumo: a ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário na proposta legislativa que implique renúncia de receita tributária acarreta inconstitucionalidade formal nos termos do artigo 113 da ADCT, que é aplicável a todos os entes federativos. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Emenda Constitucional 95 de 2016, ao introduzir o referido dispositivo ao ADCT, conferiu status constitucional à obrigatoriedade da avaliação de impacto orçamentário e financeiro em qualquer proposta legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita. Ademais, as normas dispostas no texto constitucional, definitivas ou transitórias, referentes ao processo legislativo, são de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Na espécie, a lei municipal impugnada, que concedeu isenção de IPTU, não atendeu aos ditames do artigo 113 do ADCT. Contudo, por possuir evidente caráter social, pois beneficia munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade, reputa-se necessário modular os efeitos da decisão que reconhece o vício de constitucionalidade. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 2.982 de 2020 do município de Itirapina, São Paulo, e atribuir à decisão efeitos ex nunc, a fim de que sejam produzidos apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data. Legislação pertinente. ADCT, artigo 113. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Próximo. Matéria: direito processual civil, coisa julgada, limites, relação de trato sucessivo, matéria tributária, boa-fé, embargo de declaração, repercussão geral, intervenção de terceiros, amicus curiae e direito tributário, contribuição social CSLL. Tema: coisa julgada em matéria tributária, não incidência de multa sobre o valor da CSL não paga. RE 955.227, ED e ED segundos/BA, tema 885 RG e RE 949.000
297 ED a ED quartos barras CE. Tema 871 RG. Resumindo, repercussão geral 885 e 881. Resumo. O amicus curiae não tem legitimidade para opor embargo de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Todavia, em sede de recurso extraordinário, o relator eventualmente pode ouvir os terceiros sobre a questão da repercussão geral e levar a matéria para esclarecimentos. Regimento interno do STF, artigo 323, parágrafo 3º. Tendo em vista que a objetivação do processo com a repercussão geral aplica-se ao recurso extraordinário a regra do não cabimento de recurso oposto pelo amicus curiae, apesar do que dispõe o artigo 138, parágrafo 1º da CPC 2015. Por outro lado, é possível a invocação do que preceituado no regimento interno do STF e, nesse sentido, o relator, provocado pelo amicus curiae ou por qualquer terceiro, pode levar a debate a matéria controvertida para esclarecimentos, caso entenda pertinente. Não incide multa tributária de qualquer natureza sobre o valor da contribuição social sobre o lucro líquido CSLL, não recolhida pelos contribuintes beneficiários de decisões transitadas em julgado, em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade do referido tributo, e cujo fato gerador tenha ocorrido até 3/2/2023, data da publicação da ata do julgamento do mérito realizado por esta Corte nos recursos extraordinários paradigmas dos temas 881 e 885 da sistemática da repercussão geral. Ademais, não há qualquer possibilidade de repetição de indébito para o contribuinte que eventualmente já tenha efetuado o pagamento das multas. Na situação exposta, a exclusão das multas do tributo devido, que não foi recolhido, levou em consideração 1. A natureza jurídica das multas, que em alguma medida são punitivas. 2. A ausência de dolo ou de má-fé do contribuinte. 3. A presença da coisa julgada favorável ao jurisdicionado. 4. A segurança jurídica e a proteção da confiança no caso concreto. E 5. A existência de pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça em recurso repetitivo favorável ao contribuinte especificamente quanto à subsistência da coisa julgada e que foi proferida após a decisão do STF pela constitucionalidade da cobrança da CSLL. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, resolvendo questão de ordem, manteve sua jurisprudência no sentido da ausência de legitimidade de amicus curiae para a oposição de embargos de declaração, registrando, todavia, a possibilidade de invocação do artigo 323, parágrafo 3º do Regimento Interno do STF. Igualmente, em votação majoritária, o Tribunal não modulou os efeitos da decisão de mérito relativa aos temas 871 e 875 da repercussão geral, noticiado no informativo 1082, e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela empresa recorrida no RE 949.297/CE, a fim de afastar exclusivamente as multas tributárias de qualquer natureza imposta aos contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSL e cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito, 3/2/2023, ficando preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referente a multas de qualquer natureza. Legislação pertinente, artigo 138 do CPC. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Artigo 323 do Regimento Interno do STF. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão,
o relator ou presidente submeterá por meio eletrônico aos demais ministros cópia de sua manifestação sobre a existência ou não de repercussão geral. Parágrafo 3º. Mediante decisão irrecorrível, poderá o relator admitir de ofício a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiro subscrita por procurador habilitado sobre a questão da repercussão geral. Acabou.